Falar do regime próprio de previdência aqui do município de Itapajé há muito tempo é o mesmo que falar de problema, né? Porque se tornou de fato um problema crônico aqui no nosso município, essa questão da CAPESE, do nosso regime próprio de previdência. Lamentavelmente, esse regime, essa entidade, essa instituição que foi criada exatamente para tentar, o objetivo era dar mais segurança ao servidor público, né, no sentido exatamente da sua aposentadoria, da sua pensão, ter essa segurança a mais. O objetivo principal era exatamente esse, né? Foi criado lá em meados de 1993, se eu não estou equivocado, gestão do ex-prefeito Dr. Cristóvão Cruz, e aí de lá para cá nós temos tido um histórico, né, a partir de meados dos anos 2000, ali no início dos anos 2000, gestão do ex-prefeito Batista Braga, quando se aconteceu o primeiro parcelamento. De lá para cá, a situação só vem piorando, porque a partir desse primeiro parcelamento, todos os gestores que passaram pela Prefeitura Municipal de Itapajé, a partir desse momento, lá da gestão do ex-prefeito Batista Braga, a última, todos fizeram parcelamento. Aqui a gente vai fazer uma ressalva com relação à gestão do ex-prefeito Padre Marques. Lá na gestão do ex-prefeito Padre Marques, teve um parcelamento, só que esse parcelamento que aconteceu foi referente a dívidas deixadas pela gestão anterior e não referente ao seu período de gestão, né? O Padre Marques foi, de fato, o único ex-prefeito que, durante o seu período, dos 4 anos, não deixou de honrar com os compromissos da Prefeitura para com a CAPESE. Então, o parcelamento que aconteceu na gestão do ex-prefeito Padre Marques foi referente a débitos deixados pela gestão anterior. No seu período, dos 4 anos de gestão, ele honrou com esses repasses, né, com a devida regularidade. Não houve parcelamento referente exclusivamente à gestão do ex-prefeito Padre Marques. De resto, todos fizeram. Talvez 2 dos momentos mais críticos que a gente poderia citar, na gestão do ex-prefeito Ciro Braga, foram feitos 3 parcelamentos. Depois, no ex-prefeito Dimas Cruz, 2 parcelamentos, e teve também uma outra tentativa que foi rejeitada pela Câmara Municipal. Agora, na gestão da prefeita doutora Gorete Caetano, já teve também um parcelamento referente a débitos de gestões anteriores, né, de gestão passada, e agora esse seu montante, que é inclusive o maior montante, mesmo antes de ter terminado a gestão, já deixada ou criada, né, ou construída essa dívida durante um único período de uma única gestão. Esse montante de cerca aí de 17 milhões de reais é o maior rombo de uma única gestão ao longo desses últimos tempos com relação à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. O que nós assistimos ontem na Câmara Municipal, né, discurso de quem votou favorável a esse projeto, é exatamente a argumentação de que o remédio amargo necessário teria que ser aplicada essa dose mais uma vez. Lamentavelmente, é a mesma receita, né, dos anos anteriores, dos momentos anteriores, em que um projeto dessa natureza chegou à Câmara Municipal. O famoso remédio amargo necessário. A dosagem do remédio amargo, porém necessário. Só que chama a atenção que essa dosagem do remédio amargo, porém necessário, para exatamente argumentar ou dar embasamento ou tentar justificar o posicionamento daqueles que votaram de forma favorável a esse projeto, chama a atenção porque ele só serve para o servidor. Só serve para o servidor. Sendo que não é o servidor o causador desse problema da CAPESE. Não foi o servidor que deixou de repassar. Não foi o servidor que deixou de contribuir, de ter lá o seu percentual descontado, o seu percentual de contribuição. Não foi o servidor, né, que ficou retendo esses repasses. Não foi. Então, por que essa dosagem desse remédio amargo só serve quando se fala exatamente na questão do servidor? Por que ele não serve também e poderiam
ter tomado algumas boas dosagens desse remédio amargo, os respectivos gestores, né, que passaram, e a gestora que está hoje comandando a chefia do Executivo Municipal em Itapajé. E aí, que dosagem seria essa do remédio amargo para quem gere o município? Seria cortar na própria carne, seria conter despesas, seria aplicar de forma eficiente, utilizar de forma responsável os recursos públicos do município, gerir de forma responsável os recursos públicos do município, porque se assim eles e a atual tivessem feito, esse problema não teria chegado nesse patamar que está hoje. Porque quando se fala hoje da Capese, você já vem logo em mente exatamente a ideia de que é um problema sem solução, que é uma dívida impagável, de que a única saída é o parcelamento, é a única coisa que vem logo em mente. São os argumentos principais que são utilizados para se falar de Capese. A única saída é o remédio amargo do parcelamento. Ora, a saída deveria ser trabalhar de forma responsável, gerir de forma responsável os recursos públicos e fazer os repasses da forma regular, mensalmente. Essa deveria ser a única saída, a única alternativa. Gerir bem os recursos e fazer os repasses com a devida regularidade para a Capese. Porque quando você administra uma empresa, e a prefeitura é uma empresa, é pública, mas é uma empresa, e é por isso que quem se lança, né, candidato numa eleição para disputar a prefeitura de um município, precisa ter noção mínima de administração. Porque nada mais é do que exatamente gerir bem a empresa, que no caso é a prefeitura, uma empresa bem ampla, bem complexa. Por isso mesmo se faz necessário que você tenha uma equipe competente para que você consiga gerir bem, gerenciar bem o município. A partir desse bom gerenciamento, você consegue entender que você tem gastos, que você tem despesas, que você tem obrigações mensais a serem cumpridas, e os repasses à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores é uma dessas obrigações. Não é uma alternativa, uma possibilidade, não, é uma obrigação. Ele não tem outra alternativa, no caso aqui em Itapajé, estão tendo, né, essa outra alternativa, mas não deveriam ter outra alternativa, deveriam repassar regularmente, mensalmente, esses repasses à Capese, né, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais. Então, se não há esse comprometimento, como é que esse problema vai ser resolvido? Aí vão empurrando com a barriga, porque, e aí esse é um dos pontos que eu achei interessante, que foi batido pelo sargento Douglas Mota, e se eu não me engano pelo Bruno Francisco também, que utilizou a tribuna, né, o Bruno também se posicionou contrário a isso, que vão levando, porque sabem que quando chegar no limite do limite, e aqui em Itapajé passou do limite, vão enviar o projeto à Câmara e vão entender que ali na Câmara vão ter o apoio para se fazer o parcelamento, com essa argumentação de que é um remédio amargo necessário, de que é a única saída para não inviabilizar o funcionamento da máquina pública, para não deixar o município inadimplente, é o parcelamento. Se utilizam essa argumentação, porém esquecem exatamente desse ponto que eu acho que é o principal, que é administrar de forma séria, de forma correta, entendendo que há a obrigação desses repasses serem feitos com a devida regularidade. O volume, o montante, ele é elevado, por isso que se você atrasa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já começa exatamente a criar uma situação complicada. E aí, na gestão da prefeita doutora Gorete Caetano, a situação já vinha crítica dos anos anteriores, mas ela bagunçou totalmente na gestão atual, né? Basta que a gente pegue exatamente esses débitos. Desde o primeiro ano da gestão da prefeita doutora Gorete Caetano, esse montante só aumenta. A ponto de chegar exatamente próximo da casa dos 17 milhões de reais. E aí, quando você analisa esse montante, entendendo que há uma série de serviços públicos que precisam ser mantidos,
que precisam ser custeados, que tem servidores que precisam, obviamente, de pagamentos. Aí fica fácil de você pegar só esse montante e dizer que a única saída é o parcelamento, porque é um valor que é impagável de uma vez só, né? E esquecem exatamente de que a prioridade do governo, de quem gera o município, eu estou falando isso de agora, desse momento, que a situação realmente está muito mais grave, mas isso vale também com relação à avaliação que precisa ser feita dos gestores anteriores, que também contribuíram para isso. E aí, por falar em contribuição para isso, a Câmara Municipal tem sim uma contribuição. Eu acho que dois agentes, logicamente que a principal responsabilidade, né, é de quem chefia o executivo, porque a irresponsabilidade parte de quem chefia o município, o executivo municipal, mas dois agentes são importantíssimos para tentar também equilibrar essa situação. Um deles, a Câmara Municipal, e o outro, o Ministério Público. Acho que o Ministério Público tem sido muito moroso, em especial no tocante a essa situação da Capese. Foi aberto agora recentemente um processo de investigação para apurar, né, exatamente esses atrasos nos repasses da Prefeitura para com a Capese. Porém, eu acho que poderia ter tido uma ação mais enérgica agora e em outros momentos também por parte do Ministério Público. Com relação à Câmara de Vereadores, essa argumentação de que é o remédio amargo necessário, acredito que nesse contexto que nós estamos vivenciando hoje, né, é fácil você utilizar. Só que a maioria dos vereadores que lá estão, eles foram também parlamentares ou estiveram com mandato também nas gestões passadas, em anos anteriores. E naquele período em especial, né, o montante era menor, que talvez exatamente uma organização, até vamos dizer assim, menos intensa, teria sido possível que as gestões passadas pudessem até ter honrado esses compromissos também sem os respectivos parcelamentos, só que a Câmara Municipal naquele momento, ela também foi favorável, ela também teve esse posicionamento, né? Porque se utiliza sempre a mesma argumentação. Então essa é a situação que lamentavelmente a gente vivencia aqui no município de Itapajé. Chegamos ao ponto de entender ou de pelo menos tentarmos aceitar de que esse parcelamento é o remédio amargo necessário. Só que esse remédio amargo necessário, lamentavelmente, essa dosagem, e são muitas dosagens, né, porque são muitos parcelamentos, só vale para o servidor. Ele não vale, né, para quem administra o governo municipal, para quem gere o governo municipal. E aí, quando conta exatamente com o apoio, com o aval da Câmara Municipal, fica fácil de passar essa receita. Fica fácil de tentar jogar para a população essa argumentação.